Olá, turminha linda do quinto ano. Que bom saber que você está aí esperando por mais uma aula de língua portuguesa. Você já me conhece, né, professora Abigail Viana? Vamos passar aí alguns minutos aprendendo coisas novas, revendo conceitos que já aprendemos. E eu fico feliz demais em saber que você está aí do outro lado da telinha assistindo a nossa aula. Gostaria de pedir para você mandar o seu bom dia, o seu boa tarde, boa noite, quem sabe, se você vai assistir, né, pelo YouTube. Coloca lá também no chat do YouTube a tua colocação, a tua pergunta, a tua dúvida. Mas você que está assistindo a gente ao vivo pela TV, corre lá, pega o celular ou o tablet, vai no aplicativo do Educa, vai lá no chat, porque eu estou aqui ansiosa pela tua participação, que faz toda a diferença. E quem está aqui hoje para trazer a tua pergunta, a tua dúvida, quem sabe você quer mandar aí um beijo para a tua professora, para o teu professor, falar o nome da tua escola, é o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Olá, professora, bom dia. Já estou por aqui esperando a participação de todos e de todas em mais uma aula. Vamos nessa, não deixa a gente sozinho, não. É isso aí. Então, assim que chegar aí a tua participação, o professor Givanilson vai passar para a gente aqui e vai ser muito bom. Porém, não estamos sós, está a nossa querida Jéssica, que é a nossa intérprete de Libras, fazendo, como eu sempre digo, naquele trabalho maravilhoso, levando essa aula a um número muito maior de estudantes. Jéssica, ficamos muito felizes em ter você aqui. Venha sempre. O tema da aula de hoje, como vocês sabem, durante toda esta semana, nós estamos lendo contos aqui, né? Vários contos tradicionais. Está sendo bem bacana, estamos todos os dias acessando a árvore de livros. E depois que a gente fala um pouquinho, lê o conto, identifica seus elementos, suas características, nós trabalhamos alguma classe de palavras. Ontem nós trabalhamos verbo, isso mesmo. E hoje vamos continuar com esse assunto. Perdeu a aula de ontem? Não se preocupe, você sabe que ela está disponível lá no canal da gente do YouTube, no Educa Recife. Então, quando acabar a terceira aula de hoje, você pode acessar o canal, porque você, além de escutar, né, o conto, a leitura do conto de ontem, vai ver como nós iniciamos aí, falando um pouquinho sobre verbo. Sempre eu dou o conceito do que é conto. Eu sei que você que nos acompanha todos os dias já compreendeu, mas o bom é que sempre está chegando estudante novo e a gente gosta de dar aquela reforçada. O conto, você já aprendeu que é um texto curto. Para isso, ele tem poucos personagens, tá certo? Por quê? Quanto mais personagens o conto tiver, mais também haverá o quê? Diálogos. Então, o conto vai ficar maior. Então, geralmente são poucas personagens, tem um narrador, tem ali aquele espaço onde ele acontece. Eu estou te dizendo isso, que daqui a pouco, quando eu ler o conto de hoje, eu vou pedir para você identificar, tá certo? Quem são as personagens, em que espaço está acontecendo. No enredo ali do conto, que é uma narrativa, tem a introdução, que é onde as personagens ali são apresentadas, o espaço onde acontece é um castelo, é uma floresta, é uma mansão mal assombrada, caso fosse um conto de assombração. Então, onde se passa ali é o espaço. No desenvolvimento vão acontecendo ali as situações, e chega um momento de muita tensão, que é tipo, o que será que vai acontecer? É o clímax. E, por fim, nós temos o desfecho, onde geralmente tudo termina bem. Alguns contos nem tanto, mas no geral todos terminam bem. Quando é conto de fadas ou alguns contos tradicionais, é aquela frasezinha que a gente já conhece. E viveram felizes para sempre. Vamos ler hoje o conto da Rapunzel. Você conhece esse conto? Inclusive, existem filmes aí, né, já lançados com novas versões. E para você acessar é bem tranquilo, tá? Você entra na plataforma da Árvore de Livros, coloca lá para fazer o teu login as letrinhas R, E, C e o número da tua matrícula. Assim que você fizer isso, vai aparecer lá uma infinidade de livros. Tem uma lupinha, você coloca lá o título que você quer. Se você não está afim de ler Rapunzel, por exemplo, professora, a senhora já leu hoje, eu quero ler outra coisa. Você pode colocar lá o tipo de texto que você quer ler, contos, fábulas, lendas, e aí a plataforma da Árvore faz ali uma seleção de títulos para você e você escolhe. Como eu disse, o de hoje
é Rapunzel. Vamos ler aí esse conto tradicional escrito pelos irmãos Grimm. Vamos lá? Pode passar. Pronto. Numa pequena aldeia, um casal aguardava ansioso a chegada do primeiro filho. A mulher ficou com vontade de comer os rabanetes da horta vizinha. A horta pertencia a uma bruxa que apareceu na hora em que o homem escondido apanhava alguns rabanetes. Ela ficou furiosa e jurou tomar a criança assim que nascesse. Quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu e levou-o para bem longe. Como era uma menina, a bruxa a chamou de Rapunzel. Colocou-a em uma torre muito alta e sem portas. O tempo passou. Rapunzel transformou-se em uma linda moça de longas tranças. Um príncipe caçava na floresta e achou a torre de Rapunzel. Logo viu a bruxa chegar e gritar: Rapunzel, jogue as tranças! O príncipe viu a bruxa subir na torre pelas tranças. Quando ela foi embora, o príncipe foi ao encontro de Rapunzel e passou a visitá-la. Então, um dia, a bruxa descobriu sobre as visitas do príncipe, cortou as tranças da Rapunzel e a levou embora. Esperou pelo príncipe para vingar-se. Quando o príncipe apareceu, a bruxa jogou as tranças e quando ele chegou na janela, ela o empurrou. Ele caiu sobre um espinheiro e ficou cego. O príncipe, mesmo sem enxergar, correu o mundo procurando Rapunzel. Um dia, bateu na porta de uma casa pedindo pousada e alimento. A moça que o atendeu era Rapunzel, que logo reconheceu o príncipe. Ela então chorou de tristeza, porque ele estava cego. Suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe e ele voltou a enxergar. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino, casaram-se e foram felizes para sempre. E aí, conheciam essa história? Já haviam lido esse título? E aí, professor, será que eles já leram esse título? Será que eles gostaram? Ou eles preferem essas versões mais modernas que a gente vê aí na TV? Eu acredito que eles devem preferir as versões mais modernas. Conhecem as outras, mas devem conhecer mais, inclusive, né, as versões mais modernas. Então a gente acaba gostando mais daquilo que está mais próximo da gente. Mas estão aqui acompanhando, né? Estão com certeza gostando e lendo junto com a gente. É isso aí. O professor falou uma coisa interessante. Ele disse que vocês com certeza conhecem. O conhecer é importante, tá? Claro, as versões, tem muitos filmes aí, né, que mostram a Rapunzel aí bem mais descolada, né? Não precisa ser salva pelo príncipe. É uma nova versão, vamos dizer assim, não é? Um reconto bem atualizado, bem moderno, mas é importante também você ler os contos tradicionais até para você saber qual você prefere. Como você vai preferir uma coisa se você não conhece a outra, não é verdade? Então, foi muito boa a fala quando o professor fala que vocês conhecem, é muito importante. Sim, vocês podem sim gostar dos mais modernos, existem aqueles que gostam da maneira tradicional, não está errado nenhum nem outro, cada um tem o seu gosto, mas para poder eu conhecer, para poder expressar a minha opinião, eu gosto mais disso, eu preciso provar o outro também, não é verdade? Então, leiam, tá certo? Vocês já estão pré-adolescentes, às vezes até acham, não é? Ah, essas histórias são tanto bobinhas. Mas aí quando você lê, a tua imaginação vai aflorando e você próprio pode criar a sua nova versão. Existe a versão tradicional, existem as versões dos filmes que a gente assiste e quem sabe você pode criar uma outra versão. Pode ser até melhor do que as outras, não é? Porque você, quanto mais lê, vocês são muito criativos. Então, quando a criatividade chega e a leitura, gente, é muito bom, porque você vai escrever melhor, você vai estar atento a palavras novas, quem sabe que você não conhecia. Por exemplo, nesse texto, logo no início, a gente fala que a rainha foi lá que ela queria comer algo e foram pegar na horta da bruxa. Horta começa com a letra H. Só que o som a gente não percebe, não é isso? Porque o H é mudo. Então, você lendo, você já está ali visualizando a palavra escrita da forma corretamente. Em alguma outra atividade, você precisa escrever a palavra horta, o teu subconsciente já sabe que horta se escreve com a letra H.
foi apenas um exemplo que eu estou trazendo desse livro. Então, leitura sempre é algo muito bom. Então, acredito que vocês gostaram. E vamos agora, rapidinho, identificar os elementos lá na estrutura do conto. Quem são os personagens? Se a resposta não chegar aqui agora, mas eu gostaria muito que ela chegasse também lá no chat do YouTube, tá certo? Porque tem gente que agora está na escola, não pode, né, tá participando, que está assistindo aula, mas assiste na parte da tarde. Eu gostaria muito de saber também a resposta de vocês que vão assistir essa aula, não agora no momento do ao vivo. Então, quem são os personagens? Lá no início aparece, não é? Rei, rainha, bruxa, a princesa, o príncipe que aparece ao final da história. Onde se passa? Então, nós vimos aí vários espaços. Houve o castelo, lá do início, lá onde ela morava quando era bebê, onde ela nasceu, a horta da bruxa. Em seguida tem a torre, né? E o conto, a pessoa que escreveu o conto deu detalhes, a torre não tinha portas, que era para aquela princesa não fugir. Então, tudo isso aí a gente já aprendeu sobre os elementos, as características que a gente encontra num conto. Cada um tem personagens diferentes, espaços diferentes, mas a estrutura vai seguindo aí a mesma. E o narrador, que também é muito importante no conto, né? O narrador é um narrador observador, ou seja, ele não está participando ali da história. Não é a Rapunzel que conta, não é a bruxa. E é até diferente porque nos filmes, geralmente, quando tem narrador, geralmente é a protagonista contando, né? Tem um filme que fala da história da Rapunzel, que vem com outro nome, e ela vai contando, você vai escutando a voz dela, falando e narrando o que aconteceu. No caso ali, é um narrador personagem. Aqui, no conto que eu li para vocês, o narrador, ele apenas conta os fatos que ele observa, por isso é um narrador. Como eu disse a vocês, que estamos estudando algumas classes de palavras, ontem também nós trabalhamos verbo. Vamos dar aquela revisadinha? Verbo é a palavra que indica o quê, quinto ano? Ação. Também indica estado ou um fenômeno da natureza, que é o fenômeno meteorológico. Então, se você ler ali um texto, toda palavra que está indicando uma ação, um movimento, né, ou um estado, ou um fenômeno da natureza, ali você encontra os verbos. Vamos ver aqui esse trecho do texto que a gente leu do nosso conto. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino. Vocês conseguem identificar aí qual é o verbo? Onde é que está mostrando o movimento aí, ou a ação, não sei se seria um estado. Fenômeno da natureza não tem, não é choveu, trovejou, relampejou, não. Isso aí não, ventou, então não tem. Mas veja, príncipe aqui é o sujeito, é quem está fazendo alguma coisa. O que ele fez? Ele levou. É o verbo levar. Está vendo o movimento? Ele levou, e aqui diz para onde ele levou. Para o seu reino. Então, você já conseguiu identificar aí na frase qual palavra é o verbo. É a palavra que levou. Aí a gente só encontrou um. E em que tempo está? Eita, professora, como eu vou lembrar? Deixa eu voltar logo para cá. Os tempos verbais são 3. Daqui a pouco eu volto lá na frase novamente, tá? Presente, pretérito, que eu expliquei ontem para vocês, que é a mesma coisa que passado e futuro, tá certo? Quando vocês avançarem de ano, vocês vão estudar pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente. Mas agora, eu preciso que vocês identifiquem isso. Presente é o que está acontecendo agora. Pretérito é o que já passou. E futuro, claro, o que ainda vai acontecer. Então, voltando aqui, o príncipe levou. Essa ação do príncipe, ela está acontecendo agora? É agora que ele está levando ela para o seu reino? É presente? Já passou? Ele já fez isso? É uma ação passada? Ou ainda vai acontecer? É um futuro? Pensa bem rapidinho. Presente, passado ou futuro? Quem falou passado ou pretérito acertou. Olha, o príncipe levou. Já aconteceu. Ele levou. Se fosse o príncipe leva, está acontecendo agora. Se fosse o príncipe levará, ainda iria acontecer. Vamos ver aqui, ó. Presente. Tem relação com fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Olha o exemplo. A princesa está muito bonita hoje. Ó. Está, hoje, agora. Então, o tempo é presente.
Só que quando eu vou lá para o pretérito, ó, é um fato ou ação que ocorre antes da minha fala, anterior à minha fala. Olha a mesma frase, só que eu mudei o tempo verbal. Ó. No presente foi a princesa está. Quando eu chego no passado, a princesa estava. Tá certo? Então, olha aí, pretérito, já passou. Eu estou me referindo a uma situação anterior. A princesa estava muito bonita ontem. Ô, professora, aí fica fácil, porque na primeira frase a senhora terminou com a palavra hoje e na segunda frase a senhora terminou com a palavra ontem. Tudo bem, é uma dica. Porém, eu poderia colocar, a princesa está muito bonita. Se eu digo que ela está, você já sabe que é agora. Se eu digo a princesa estava, você já percebe que já passou. Foi ontem, foi antes de ontem, foi semana passada. Então, aquele detalhe lá da palavra dizendo ontem ou hoje não vai mudar se você estiver atento ao verbo. Não vai fazer diferença na tua resposta. Ajuda, claro. Você precisa estar atento a essas pequenas dicas do texto, lógico. Mas a diferença realmente é que você percebe é realmente o tempo verbal. E agora temos o futuro, que tem relação com o fato ou ação que irá acontecer depois da minha fala. A princesa estará mais bonita amanhã, pois será seu casamento. Professora, novamente a senhora colocou aí a palavra que indica tempo. Amanhã. Vamos tirar o amanhã para ver se a gente conseguiria identificar que é futuro. A princesa estará mais bonita, pois será seu casamento. Ó, tirei o amanhã. Mas você percebe, ó, estará. Oi? Não, ontem não foi. Estará não é ontem. Estará não é agora. Estará será depois. Então, futuro. É simples, tá? Só vai ficar um pouco mais atento que você com certeza consegue fazer. Vamos para a atividade de hoje. Ontem eu só pedi para vocês lerem o conto e passarem para o caderno os verbos que encontraram no passado. Foi bem tranquilo. Já hoje, eu quero te pedir uma coisa, bem tranquila também, mas que vai te ajudar muito nas atividades que você faz em sala de aula. Você não vai pegar todos os verbos do texto, porque assim, dá muito trabalho e eu sei que vocês têm atividade da escola, então vai ser bem tranquilo. Você escolhe um trecho, quem sabe uma página lá do livro, e todos os verbos que você encontrar, você vai passar para o futuro. Se você encontrar o verbo subiu, vai ficar como? Subirá, levou, levará. Faz esse exercício, tenho certeza que você vai conseguir fazer ele tranquilamente. Agradeço você que ficou até agora, isso mesmo, o tempo já acabou. Né? Vocês vão ter agora a aula de matemática. Então, eu quero agradecer vocês por terem ficado até o final, estavam aí atentos, né? Prestando atenção, então sei que farão a atividade com louvor. Quero agradecer a Jéssica, sempre ali fazendo aquele trabalho lindo que só ela sabe fazer, de um jeitinho todo peculiar. E agradecer ao professor Givanilson, que estava aqui conosco e contribuiu bastante na aula de hoje. Eu estou por aqui já aguardando vocês para a próxima aula, então fica por aí, não sai daí não. É isso aí, forte abraço, bom demais ter vocês aqui e até a próxima.